Fala, turma, falar aqui do TRBL11, algumas novidades em relação ao último relatório, e vamos dar uma olhadinha aqui, né? Antes de mais nada, você tem que lembrar o seguinte, para quem está começando, né? Você vai começar a investir, dá uma olhada nesses principais números. Todos os fundos têm essa questão de trazer os principais números. Alguns trazem um pouquinho diferente disso aqui, mas se você se deparar com isso aqui, poucos ativos e poucos inquilinos, sendo você um iniciante, já descarta o fundo. Começa por aqui, coisa básica. Poucos imóveis, poucos locatários, estou fora. Né? Ah, mas eu vou ter mais 15 fundos na minha carteira, vai representar só 2%, 3%, 5% da minha carteira, o TRBL11. Não interessa. Fica de fora e lá na frente, quando você entender uma análise, saber fazer análise de fato, como ela tem que ser feita, aí de repente você entender os riscos de um fundo como o TRBL11, você coloca em carteira. E por que riscos do TRBL11? Já vou falar mais sobre isso, tá? Vamos lá. Em junho o fundo apurou uma receita de 0,40 e pagou aqui, levou ao resultado 0,27. Então a gente vê que ele vem distribuindo para pagar o dividendo que ele está pagando resultados não recorrentes aí que o fundo ainda tem e consegue ainda seguir pagando. Né? Em junho foi encerrado o desconto, então aqui haverá um reajuste de 18% para o locatário, que vai impactar positivamente aqui em 0,07 nos próximos 12 meses. Atualização a respeito da reavaliação do ativo, eles fizeram uma reavaliação e ele foi reavaliado negativamente aqui numa redução de 8,4%. Isso acontece, é normal, não é porque o imóvel é ruim ou porque apresentou aquelas falhas, rachaduras, etc., que então, não, tem todo um contexto aqui, essas avaliações são feitas através de um fluxo de caixa descontado, aí considera os aluguéis, o fluxo futuro, e aí automaticamente, como não tem mais fluxo, né, os Correios simplesmente não estão pagando o aluguel, automaticamente esse imóvel foi reduzido. E eles estimam aqui que eles esperam colocar novos inquilinos dentro desse imóvel nos próximos 12 meses, com uma redução no valor de aluguel de 30% em relação ao que era cobrado até hoje. Né? O pessoal já chia, né? Pô, aí, ó, 30% a menos e tal, isso aqui é sacanagem. Cara, aluguel é isso. Né? Você tem que entender o seguinte, quando a gente fala de contratos atípicos, e quando eles terminam, que não é o caso aqui, mas quando eles terminam, a tendência é que no novo contrato, seja com novos inquilinos, ou então com o locatário atual, principalmente se for com o locatário atual, de uma renovação, esse contrato ser reduzido, tá? Isso acontece, é natural, principalmente quando sai de contratos atípicos. Aqui o fundo ele traz informações interessantes, eu até deixei em destaque separado aqui. Aqui ele está falando dos Correios, que eles estão ainda lá dentro, eles ainda possuem a chave do imóvel, eles estão retirando imóveis, desmontando operações lá dentro, e o fundo está deixando isso acontecer e cobrando aluguel, justamente para dizer, olha, o imóvel está com vocês, vocês quiseram reincidir um contrato atípico, ok, mas eu estou deixando vocês ali utilizar o imóvel, vocês não me estão pagando, não estão me pagando, então eu vou cobrar isso de vocês provavelmente na justiça, né? Então eles estão usando isso aqui, do TRBL, como um aviso prévio. O correio está ali, está usando o imóvel, vai devolver a chave mais à frente, só que o contrato é atípico. E eu acredito muito que, principalmente por essa parte em verde que eu deixei em destaque, eu vou ler ela aqui, o TRBL tem grande chance de cobrar esse aluguel. E por quê? Ademais, no começo de julho, foi divulgada a mercado uma nova locação do inquilino na mesma região de Contagem, que está localizada o centro logístico deles aqui, do TRBL. O novo contrato na mesma região tem valor de metro quadrado aproximadamente 30% inferior, e vejam só, é 30% a chance de locação do imóvel do TRBL, aqui também, né? 30% menor. Aí vocês veem que o contrato com o Correio ele estava acima da média, né? Geralmente contrato atípico isso acontece também. Então haverá uma redução aqui para os locatários que entrarem nesse imóvel do TRBL. Então voltando aqui, houve uma renovação, um contrato novo que o Correio está fazendo com outro imóvel de outro fundo imobiliário. Quem é esse fundo imobiliário? É o BRCO11, que anunciou aí um fato relevante semana passada, que fez um contrato de 5 anos com o Correio num dos imóveis que eles possuem ali na mesma região. Um prazo de duração de 5 anos, e a estrutura do contrato é típica, diferente do que é aqui. Com isso, o TRBL ele tem muita confiança que vai ganhar na justiça,
porque eles vão entrar na justiça, né, os Correios não vão pagar, eles vão ganhar todos os aluguéis que eles têm para receber dos próximos anos, né, 10 anos ali que eles têm para receber. Pode demorar? Pode demorar, mas eles têm convicção que vão receber, porque os Correios, tá nítido aqui que, olha só, a gente está devolvendo o imóvel com a desculpa de que o imóvel está com problemas, e a gente está alocando o imóvel aqui do lado, com um contrato de 5 anos, 30% inferior ao que está aqui, sendo que o Correio, o TRBL, ele recebeu todos os alvarás da prefeitura, de órgãos responsáveis, dizendo, olha, o imóvel está apto a operar, está aqui a documentação, está tudo ok com o imóvel. Os Correios é que não quiseram ficar. Uma demonstração, a prova disso, é de que eles firmaram o contrato no entorno ali da região, então essa região é importante para os Correios, né? E eles buscaram firmar um novo contrato. Então, assim, a gestão informa aqui que eles estão negociando, conversando diretamente, mas se isso não acontecer, eles vão, através de esferas judicial, cobrar isso aí dos Correios. Eu acredito que eles vão ganhar isso aí, né? Até porque esse contrato atípico ele é muito importante para o restante do mercado imobiliário. Se lá o juiz disser não precisa pagar aqui ou paga menos, traz uma insegurança muito grande para os outros locatários, outros fundos imobiliários. E o pior, né? Além da insegurança, vai encarecer para possíveis novos locatários os aluguéis. E olha, estão dizendo lá atrás que, contrato atípico já não tem muita validade. Então vem um locatário lá que de repente não é tão forte assim, os fundos vão pensar bem antes de sair locando. Então eu acredito que aqui o TRBL ele tende a ganhar essa causa. A receita de locação contratada gira em torno de 0,41, por enquanto, né? E ainda se soma isso a quarta parcela de 0,42, referente ao ganho de capital da venda do ativo Duque de Caxias, cujo recebimento, uma parte agora será em julho 25, a outra em janeiro e julho do ano que vem, 26, ou janeiro e fevereiro, não, janeiro e julho do ano que vem. Se eu não estou enganado, a gente já vai ver isso aqui também. Então tem uma projeção de distribuição mensal aqui de 0,61 e o potencial de locação com esse imóvel que está vago de 0,22, mais um potencial aqui com outro prédio aqui de 0,03. Então dá para chegar a um 0,85 aqui de locação, que o fundo tem o potencial, né? Já descontando as despesas gerais e as despesas do CRI aqui. Assim, a gente olha daí o valor de mercado, hoje a cota do TRBL está com 30% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E aí vem aquela questão, vale de repente a pena eu comprar o TRBL agora para conseguir um ganho de capital ali na frente. Tem quem gosta dessa estratégia, eu não gosto, não utilizo, eu compro aquilo que eu entendo que é bom e ponto final. Mas, de repente, você vê potencial aqui, pode ser sim uma forma aí de ir lá na frente ter algum lucro. Agora, claro, né? Se você faz aportes menores de 500, 1.000, 1.500 ou até 3.000 reais, não faz sentido, tá? Buscar essa questão de ganho de capital. Imagina que, de fato, você vai colocar 6.000 reais em 4 meses no TRBL 11. Você vai investir no TRBL 11 até dezembro para comprar com esse desconto. Chega lá em janeiro, fevereiro, o fundo ele locou. Aliás, o valor patrimonial a cota mercado do fundo subiu. Ela disparou e foi ao VP do fundo, na casa dos 80. Você comprou 50, por 30 reais por cota. Legal, só que aí você investiu 6.000 reais, você vai ter um lucrozinho, ok? Aí você vende, porque você não quer manter o TRBL, foi para ganho de capital, e você vai comprar o quê? Porque se a cota do TRBL, onde o mercado fica com o pé atrás, com toda a situação aqui, a pouca diversificação do fundo, poucos imóveis, e o mercado ele joga a precificação lá para baixo, aí você vai comprar o quê? Porque se aqui subiu ao VP do fundo, a tendência é que os outros fundos que são bons, eles também subiram. Então, enfim, né? Vai da estratégia aí de cada um. Aí temos a despesa, ó. O fundo segue pagando, certinho a despesa do CRI, e essa despesa ela paga aqui com o aluguel do imóvel ali dos Correios. Aqui a composição de resultado, resultados de distribuição. Aqui tem uma outra questão que eu deixei separado, o patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido do fundo, então, ele é de 610 milhões aproximadamente, porque 60 milhões, o que está aqui de ganho de capital da venda, ele ainda é somado aqui, então até ser distribuído, compõe o caixa aqui do fundo. E aí eu falei, né? É isso aí, ó. Julho de 25 entrou a parcela agora, e depois janeiro e julho de 26 vai entrar outros 20 milhões no ano que vem. Então o fundo ele tem uma folga para seguir mantendo o dividendo atual, que ele está pagando hoje, de repente buscar uma recuperação aí da cota para, quem sabe, fazer uma emissão. Né? Eu não acredito muito. E aqui a gente tem o resultado do fundo, né? O resultado, perdão, a
a localização dos imóveis do fundo. Veja que ele, querendo ou não, também tem uma concentração aqui de imóveis. Acho que eu até falei num outro vídeo sobre isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aqui 6 imóveis. Então, cada inquilino aqui, desses aqui, concentra 5% de receita, né? Ok, até ok, né? Aqui nós temos 2 inquilinos com 4% de receita, mas enfim, é uma concentração bem significativa de receita e imóveis aqui. Esse portfólio do TRBL, a meu ver, ele caberia tranquilamente no VILG ou no GGX11. Seria interessantíssimo para o pessoal do TRBL, os cotistas, aceitarem, né? Algo que não vai acontecer, pelo menos não nesse momento. O VILG eu acho que não vai ter esse interesse, o GGX11 também não, mas se tivesse interesse, trocar tudo em cotas, né? Fazer ali AVP e tal, e tal, e tal. Os cotistas do TRBL ganhariam, não sairiam perdendo. E os cotistas dos outros fundos, ou VILG, o GGX11 também ganhariam mais diversificação, mais imóveis por dentro do portfólio. Logicamente, aqui vem uma alavancagem também carregada aqui com esse centro logístico ali de Contagem. Mas eu vejo com bons olhos, né, se isso acontecesse. E aqui é outro ponto, né, que eu falei lá em cima, tem a concentração de imóveis, de locatários. Aí você desce aqui e olha a concentração de locatário, de receita por locatário. Isso aqui já mata, já tem que afastar qualquer investidor, principalmente os iniciantes, tá? Então nós temos esse é o resumo aqui do TRBL11, que é a questão da alavancagem para esse ano, até acredito que um pedaço do ano que vem, com essa renda ainda que vai entrar, com esses 40 milhões no ano que vem que vai entrar, tá ok. A situação do fundo segue de certa forma confortável, pensando no todo, mas eles têm bastante coisa para resolver aqui, tá? O que eu vou te pedir aqui, é que eu devia te pedir no início do vídeo, né? São poucos que chegam até o final, mas se você chegou até o final, curte o vídeo aqui para mim. Pretendo trazer gravações todo dia aqui. Já estou fazendo semanalmente, de 2, 3, 4 vídeos semanalmente. Quero começar a gravar todo dia aqui, fazer o canal do YouTube crescer. Então eu peço aqui que você gentilmente clique aqui no vídeo com gostei, para também alcançar mais pessoas e mais pessoas chegarem aqui no canal, tá bom?